Glória a Deus. Se eu soubesse, eu tinha vindo de calça jeans, de camiseta. Eu estava pensando ali na hora do louvor, que lugar extraordinário para a gente estar. Falei, tanta gente bonita. Quando eu entrei por aqueles portais ali, por aquela porta, e vendo tanta gente bonita, mas mais do que gente bonita nesse lugar, há muita unção de Deus. A unção que pode restaurar, que pode curar, que pode libertar verdadeiramente. Eu quero ser breve, creio que uns 20 minutos eu consigo compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração. Quando o pastor Aldo pediu que eu ministrasse, ele falou primeiro da entrevista, depois ele disse: pai, você prega? Eu falei, prego. Ele falou assim, se você pregar no sábado, eu prego no domingo. Eu falei, está fechado. Eu estou pensando em já chamar ele para pregar às 10 da manhã também, porque foi combinado para ele pregar às 17 e às 19 horas. Eu estou pensando em já passar para ele o cajado das 10 da manhã. Não, eu preguei todo dia essa semana, ele pode pregar, não pode? É jovem? Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Versículo 19. Gênesis 41, 19. Diz assim, ou 39. Gênesis 41, versículo 39 diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir ao segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a nação do Egito. Diga comigo assim: no topo do mundo. Diga: no topo do mundo. Quando se fala em topo do mundo, você pode imaginar muitas coisas. José, na verdade, a sua história, ela não começa assim tão muito bem. Eu estava imaginando, nem todo começo é tão fácil assim. E geralmente não é. Estava imaginando uma criança, ela já nasce chorando. Depois ela cresce e vai ter muito riso. Mas a nossa vida é assim. José, ele era o queridinho do papai. Ele era o filho da velhice de Jacó. E o seu pai o amava tanto, e que fez uma vestimenta especial para ele. E por fazer essa vestimenta especial e amar tanto, ele despertou o ciúme no meio dos seus irmãos. E para completar a história, o maluquinho do José teve um sonho esquisito. Ele sonhou que eles estavam no campo, eles estavam colhendo, e o feixe dele se colocou de pé, e outros 11 feixes vieram e se curvaram diante dele. E ele vai e conta para os irmãos dele: olha, eu tive um sonho, nós estávamos no campo, e o meu feixe se colocou em pé, e os feixes aí, todos se curvaram diante de mim. Os irmãos o odiaram ainda mais. Mas o sonho dele não para aqui. Ele vai ter um outro sonho, e ele vai compartilhar o sonho com os irmãos. Ele vai dizer assim: olha, eu tive um outro sonho, e um sonho mais impactante, um sonho ainda mais glorioso, mais poderoso. E ele vai e conta o sonho.
E agora ele vai dizer assim: olha, o sonho que eu tive era que o sol e a lua e 11 estrelas também se curvaram diante de mim. Os irmãos dele entenderam na hora e vieram contar para o pai: olha o sonho que o José teve. No sonho ele está dizendo que não apenas nós, os seus irmãos, haveremos de nos curvar diante dele, mas também o Senhor e a nossa mãe, todos nós nos curvaremos diante dele. Assim começa a história. Os seus irmãos, tomados por ciúme, tomados por inveja, um dia eles saíram para o campo e o pai chama José e diz: olha, eu tenho uma missão para você, vai lá ver como estão seus irmãos. E José, ele vai para o campo para ver como estavam seus irmãos. De repente os irmãos olham e vem José, e eles começam a maquinar, a arquitetar um plano de morte, e eles diziam entre eles: olha, vamos matá-lo, e aí a gente vai ver o que vai acontecer com o sonho dele. Então quando José chega, eles tomam José, e Rúben olha e diz: não, vamos colocá-lo numa cisterna. Na verdade Rúben queria livrá-lo da morte. Então José vai ser lançado numa cisterna, mas o alvo dos irmãos era matá-lo. De repente Judá chega e diz: olha, está vindo uma caravana de midianitas, vamos vendê-lo, ao invés de nós tocarmos nele, mancharmos as nossas mãos com o sangue dele, vamos vendê-lo. E José então foi despido da sua túnica, e ele foi vendido aos midianitas, e ele foi parar no Egito, na casa de Potifar. Começa assim a trajetória dele. Mas Deus o tinha marcado com um sonho. Deus tinha falado ao seu coração a respeito dos lugares altos que tinha para ele. Deus já tinha compartilhado com José os seus próprios sonhos. Havia um plano especial da parte de Deus para a vida de José. Queridos, é interessante nós atentarmos, porque há um sonho da parte de Deus sobre as nossas vidas, mas entre nós e o nosso sonho, entre nós e o sonho de Deus, nós vamos passar por muitas provas, e talvez a gente não passe por provas da forma que José passou, mas é impossível nós alcançarmos os sonhos do coração de Deus se não estivermos dispostos a viver os momentos de adversidade e muitas vezes de perseguição na nossa caminhada e na nossa jornada. José, ele foi parar na casa de Potifar. No capítulo 39 diz que quando ele chega ali, a mão do Senhor estava sobre ele, e na casa de Potifar, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele era um escravo, ele entra na casa como escravo, mas porque a mão do Senhor estava sobre ele, mesmo sendo escravo, ele já vai ser colocado no lugar mais alto na administração da casa. Tudo que José colocava as mãos para fazer, o Senhor o prosperava. É interessante porque na casa de Potifar, a esposa de Potifar colocou os olhos no Zé. O José era muito bonito, ele era formoso. Imagina, o jovem estava vivendo o auge do vigor, da forma física, e a mulher de Potifar colocou os olhos em José, e na verdade ela não teve nenhum tipo de pudor, ela foi na lata, ela foi direta, ela disse assim: deita comigo. Olha a proposta da esposa de Potifar. Ela colocou os olhos em José. Preste atenção. Olha para mim aqui. Dá um cutucão no teu irmão, diga assim: aí, olha para o apóstolo um pouquinho. Fala para ele assim: você precisa ouvir isso. A mulher de Potifar colocou os olhos em José. José não titubeou, José não vacilou, bateu a porta na cara dela e fugiu. Preste atenção. Entre você e o sonho que Deus tem para a sua vida, é possível que você vá ter que enfrentar os desafios da rejeição, do desprezo. É possível que você tenha que passar pela cisterna.
É possível que você seja vendido como escravo, sem nenhum senso de valor. É possível que você pare e se encontre em alguns lugares, e você vai ser completamente desejado, ou não tão desejado assim. Não é possível alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sem a disposição de vencer o pecado. José tinha consciência daquilo que Deus tinha para ele, e entre aquilo que Deus tinha para ele e aquela proposta imediata, ele disse simplesmente não. É possível que você, ao disser não para o pecado, algumas pessoas talvez não consigam nem entender você. O que está acontecendo com você? Você é otário? É possível que você, ao disser não, para ficar só por um tempo, para buscar o plano e o propósito de Deus para a sua vida, os coleguinhas e os amiguinhos até se levantem para ridicularizar você. Será que ele é ou não é? Interessante, porque José, ele não vacilou, ele não titubeou, ele simplesmente disse não. E por dizer não, sabe o que vai acontecer com ele? Por dizer não, ele foi parar na masmorra. Nem sempre, quando você está fazendo a perfeita vontade de Deus, você possa viver naqueles dias como que no auge. José, ele estava fazendo exatamente o que Deus ordenou que ele fizesse, mas por aquele tempo, ele vai parar aonde? Na cadeia, acusado falsamente. Mas lá na cadeia, o Senhor estava com ele. Então, na sua caminhada, na sua jornada, na sua decisão de servir a Deus, é possível que algumas coisas, aparentemente, por um tempo, não estejam indo tão bem assim. É possível que alguém diga assim: olha, você está servindo a Deus, fazendo a vontade dEle, sendo fiel a Ele, por que essas coisas têm acontecido com você? Eu quero dizer a você, essas coisas que têm acontecido com você, que nem sempre são agradáveis, aconteceu com José, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com Jesus e acontece com todo mundo. A proposta para servirmos a Deus e buscarmos a sua vontade não quer dizer que em todo o tempo as coisas vão tão bem assim. É possível que na sua caminhada, na sua trajetória, mesmo fazendo a vontade de Deus, permanecendo incontaminado, por algum tempo você sofra a carga de uma consequência que não estava alinhada com aquilo que você almejava. Você pode ser desprezado, rejeitado, colocado numa cisterna, vendido, acusado falsamente, parar numa masmorra. Mas José, ele tinha dentro dele a marca de um sonho, que não era seu, era o sonho de Deus. E quando ele estava lá naquela masmorra, diz que o copeiro e o padeiro eles tiveram um sonho, e ele interpretou o sonho. Exatamente como ele interpreta o sonho, vai acontecer. Mas ele continuava lá, e ele disse ao copeiro, olha, diz para o copeiro e para o outro: quando vocês estiverem diante de Faraó, lembrem-se de mim. Ele falou que o copeiro seria restituído e o padeiro seria morto, e aconteceu exatamente como ele disse. Quando você for restituído na sua função de copeiro, lembra-te de mim. E aquele copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esqueceu dele. Mesmo que por algum momento alguém possa se esquecer de nós, Deus não se esquece jamais de nós. Mesmo que aparentemente algumas pessoas tenham se esquecido de você, você servindo a Deus, Deus não se esquece jamais de você. E José continuava onde? No cárcere. Mas um dia, Deus deu 2 sonhos a Faraó. Ele sonhou com 7 vacas gordas, formosas, e depois ele sonha também e com 7 vacas magras. Depois ele sonha com 7 espigas cheias, bonitas, e 7 espigas feias, fracas. Faraó ficou perturbado, chamou as pessoas para interpretar o sonho. Ninguém interpreta o sonho, ele está lá apavorado. De repente o copeiro se lembrou e disse: olha, lá na cadeia tem um rapaz lá. Ele interpretou o sonho
que eu contei para ele, e exatamente como ele disse, aconteceu. Então o faraó mandou trazer José. José vai, troca a roupa, toma um banho, faz a barba e se apresenta diante de faraó. E ele vai falar exatamente o que era o sonho. Ele diz: olha, as 7 vacas e as 7 espigas representam a mesma coisa, 7 anos. Haverá 7 anos de fartura, de abundância, e haverá 7 anos de fome. Haverá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. As vacas magras, elas comiam, devoravam as vacas gordas, e elas continuavam magras. Aquelas espigas, elas comiam as outras espigas e continuavam feias. E ele diz: o sonho é o mesmo, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E ele vai dar o conselho. Olha só o que vai acontecer. Ele vai falar para Faraó o que Faraó deveria fazer. Ele vai dar conselhos a Faraó, o que Faraó devia fazer para que fosse preservado a vida. Ele vai falar da construção dos celeiros, ele vai falar do recolhimento dos mantimentos, dos alimentos. E Faraó olhando assim, observando, eu creio que José, ele começa a perguntar: quem dentre nós é cheio de sabedoria, de entendimento, para poder administrar tudo isso? Naquela hora eu creio que o Zé estava lá, ó, tem alguém aqui, ó. Mas Faraó disse assim: olha, eu creio que não há entre nós ninguém com tanto entendimento e sabedoria como José. José agora vai ser estabelecido como governador, o regente de todo o Egito. No Egito, o maior era Faraó, e depois, abaixo de Faraó, estava José, e ninguém estava acima dele. Ele saiu do fundo do poço e foi colocado no topo do mundo. O Egito não era uma nação qualquer, era como se hoje fosse os Estados Unidos. Alguém vai assumir como vice-presidente, vai assumir a administração, e ele vai governar, e nada vai se fazer se não partir dele. E colocou o anel na sua mão, colocou a sua carruagem na frente, ele vinha atrás, e todas as pessoas vinham se prostrando, se curvando diante de José. Para finalizar, lá na frente, a fome era extrema, toda a terra estava atingida pela fome. Os irmãos de José, eles vão ao Egito para comprar mantimento. E quando eles chegam lá, José os atende, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. José, ao ver os seus irmãos, José vai reconhecê-los. Eles vêm e eles se curvam diante dele. O sonho de José se cumpre. Os irmãos se curvando diante dele. Depois vêm os pais para morar no Egito. E toda a família de José fora sustentada por ele, porque Deus estava com ele. Eu sei que você, jovem, tem os seus desafios diários. As tentações, elas batem à tua porta. Talvez você diga assim: poxa, mas do que me vale essa promessa? Isso diz respeito ao futuro, sendo que eu quero ter o prazer agora. Entre você e o sonho que Deus tem para você, existe um caminho. O pecado jaz à tua porta, o mal jaz à tua porta, ele bate à tua porta. Esaú, na proposta do seu irmão para que ele vendesse a primogenitura, sabe o que ele disse? Do que me adianta esse negócio de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome. A primogenitura dizia a respeito do futuro, à frente. Você não enxergou o futuro. Muitas vezes a gente até fala: eu vi o futuro e decidi viver lá, que é uma frase do apóstolo René. Mas o que Deus tem preparado para você vai além da sua imaginação, mas para chegar lá, você vai ter que enfrentar os desafios e muitas vezes dizer não. E para o pecado é sempre não.
se você se privar por um tempo do pecado, é possível que algumas pessoas, queridinhas, amiguinhas, até não vão entender você. Mas é melhor que essas pessoas não entendam você agora, do que você perder o plano e o propósito de Deus, ou retardar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Entre o sonho que José teve, que foram 17 anos, ele tinha 17 anos, e ele chegar ao topo do mundo, foram 13 anos. 13 anos. É um bom tempo. Mas se pegarmos Abraão, foram 25 anos. Se pegarmos Noé, mais de 100 anos. Eu sei que você tem sonhos e talvez você, nos seus pensamentos, esses sonhos são para já, para agora. Mas não é o seu tempo, é o tempo de Deus. É o tempo da maturação. Eu digo sempre, Deus nos abençoou, Deus nos acrescentou, mas o que nós alcançamos é nada diante daquilo que Deus tem para nós. Eu reconheço isso. E podemos prosseguir e avançarmos ainda mais. É possível que Deus já tenha te estabelecido em alguns lugares altos. É interessante porque José já estava num lugar bom. José já era o chefe. Já tinha ali um lugar de destaque no Egito, um cargo de confiança. É possível que você já tenha alcançado alguma coisa, mas o que você alcançou ainda é nada diante daquilo que Deus tem para você. Talvez você já esteja aí com seu diploma, ou caminhando para ter. Talvez você já tenha vislumbrado um trabalho, alguma coisa assim. É possível que você já tenha comprado uma mula ou uma bicicleta, já está todo faceiro. É possível que você tenha adquirido lá a sua moto ou seu carro. Estou no auge. Não, isso não é nada diante daquilo que Deus tem para você. Preste atenção, aquilo que você alcançou ainda é nada diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Queridos, existem muitas propostas que batem a nossa porta todo dia. Você vai fazer as suas escolhas, e as suas escolhas depois, elas vão fazer você. O que você escolhe hoje, amanhã você é escolhido por aquilo que você escolheu. O que não falta é proposta. Quando sairmos daqui, você vai passar por aquelas portas, alguém vai chamar você. Vem cá, tem uma parada aí, vamos lá? É possível? É possível. Existem lugares que não convém, é lícito, mas não convém. Então você vai poder fazer a sua escolha. Todo dia o pecado vem e chama. Você faz a escolha, dizendo não. José, a Bíblia diz ali que ninguém estava vendo. Estava apenas ele e a missionária do Satanás. A dona encrenca estava lá, não tinha mais ninguém. Era só José, o garotão, o bonitão, academia, os hormônios explodindo, e só a dona encrenca, a missionária das trevas, dizendo: ops, é a hora. O zoião no Zé, ele disse: não. E aí? Naquele momento, ele podia pensar assim: Deus, chegou a hora de alcançar o topo. Deus falou: calma, tem mais uma trajetória. Ele vai parar aonde? Na cisterna, ou na masmorra. Mesmo você dizendo não para o pecado, é possível que você ainda passe por algumas injustiças, você ainda passe por algumas provas. É possível que você está dizendo: olha, eu estou aí, estou assim com Jesus, e as coisas não dão certo para mim, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, estou envolvido, comprometido, e por que as coisas não acontecem? Não acontece para você, não aconteceu para José, não aconteceu para Abraão, não aconteceu para Moisés, aconteceu no tempo de Deus. Então tem um tempo de Deus para você. Tem um tempo de Deus. Você não vai antecipar o tempo de Deus e ficando embirradinho com Deus. Eu acho que eu não vou na igreja, porque Deus não fez isso para mim nessa semana. Olha, eu não vou mais nem liderar a célula, porque as coisas não estão dando certo para mim. Presta atenção, dando certo para você ou não, faça para Deus. Dando certo para você ou não, continue servindo a Deus. Dando certo, estando tudo bem para você ou não, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus, independentemente de estar dando certo ou não. Para José, por muito tempo as coisas não deram certo. Para mim também, por muito tempo as coisas não deram certo. E é possível que para muita gente aqui, por muito tempo as coisas não deram certo e começaram a dar certo.
E é possível que quando começar a dar certo, ainda venha alguma coisa para provar você ainda de uma forma mais forte, para ver se você está preparado para assumir o topo do mundo. Se você, na função que Deus já te colocou, já é tomado por soberba, vaidade, arrogância, prepotência, não se submete à liderança, não se submete a governo, não se submete a pai, não se submete a mãe, não submete ninguém, você acha que você está preparado para assumir o topo daquilo que Deus tem para a sua vida? Há um sonho, há um projeto da parte de Deus para você, sim. Aquele sonho foi impresso na alma, no espírito de José. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas crises emocionais, pessoais, tentações, não puderam detê-lo dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Há um sonho da parte de Deus para você. Talvez você ainda não tenha tido nem a plenitude do entendimento desse sonho, mas há um sonho. Deus quer fazer de você um canal, um instrumento para a manifestação da glória dele na terra. Há um sonho da parte de Deus para a sua realização pessoal, como pessoa mesmo, na questão profissional. Há um sonho da parte de Deus. Há um sonho da parte de Deus na composição de uma família saudável. Há um sonho da parte de Deus. Há um sonho da parte de Deus na chamada ministerial. Mas entre você e o sonho que tem da parte de Deus, tem uma cisterna. Muitas vezes tem os ciúmes. Alguém vai olhar para você: eu não gosto de você, eu odeio você. Você não vai dizer igual, empatou, não. Você vai falar: e daí? Vai arrancar pedaço se alguém não gosta de você? Se alguém fala mal de você? Tem gente que se abate, se entristece: Deus, estão falando mal de mim. E daí? Não tem problema. O meu líder me deixou, o meu líder me abandonou, o meu discípulo me deixou, o meu discípulo me abandonou. Meu irmão, e daí? Prossiga. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E vai dando glória a Deus, e vai. Agora, o que não vai faltar são provas. O que não vai faltar são tentações. Mas também o que não vai faltar é a mão de Deus sobre nós para nos fazer prosperar. Algumas pessoas se acham a verdadeira cocada preta, o exclusivo, o bambambam. Estou disponível, está legal, estou disponível e vai. Ei, você só está disponível para Jesus. Você não está disponível para a missionária das trevas ou para a dona encrenca. Você não está disponível. Mulher, você não está disponível para o camarada lá, não. Tem que respeitar você. Diga não na hora certa. Diga sempre não para o pecado, e você vai poder chegar no topo do mundo, que é o lugar do sonho de Deus. Apóstolo, mas não é tão fácil assim. E aí? Alguém falou que é fácil? Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E na verdade, aquilo que é fácil se torna o quê? Complicado lá na frente. José, aos 17 anos, Deus o marca com o sonho. E aos 30 anos, mesmo passando pelos desafios, ele vai assumir o topo, o governo, a autoridade. E ninguém no Egito, além de Faraó, estava acima dele. Há um lugar especial em Deus para você. E eu quero orar por você, para que Deus te capacite, para que Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria para viver os sonhos de Deus aqui na terra, depois da eternidade ao lado dele. Se coloque em pé. Interessante porque a dependência de José estava completamente em Deus. A dependência de José estava em Deus. Quando nós nos tornamos autossuficientes, começam os problemas. Muitos jovens, eles acham que são autossuficientes. Eles fazem, eles realizam, porque eles têm a força. Você não é He-Man, você depende da unção do Espírito Santo. Por mais força que você tenha, não é a tua força que vai levar você a essa conquista.
É a mão de Deus, a unção do Espírito Santo. Quando o faraó chamou José, José se apresentou e disse: você pode interpretar o sonho? E disse: não sou eu, mas o meu Deus, Ele me capacita, e Ele tem a interpretação dos sonhos. Ele já tinha interpretado um sonho. Ele era tido como aquele que sabia fazer as coisas. Mas ele vai dizer exatamente assim: olha, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é Ele que dá a interpretação, a completa dependência de Deus. Eu sei que muitas vezes, na força da juventude, nós achamos que podemos, mas depois a gente vai perceber que a gente não pode tanto assim. Temos que depender sempre de Deus. Vamos adorar o Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Declare: eu escolho Deus, Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. mas eu escolho Deus, Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração eu quero fazer por você que quer entregar a sua vida para Jesus, para ver o plano dele, o propósito dele se cumprindo na sua vida. É uma entrega.
é uma aliança com Ele. Você passa a fazer parte do reino. O Espírito de Deus vem habitar em você. É uma entrega pessoal. Só você pode tomar essa decisão. Tem alguém aqui que quer servir a Jesus, que está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Levante a mão assim, fala assim: eu quero servir a este Deus. Deus que te abençoe, jovem. Tem alguém aí? Seja ousado. Tem mais alguém aqui? Deus que te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus que te abençoe. Tem mais alguém? Deus que te abençoe, Deus que te abençoe. Tem mais alguém? Essa é a primeira oração que eu vou fazer. É uma oração de entrega. A segunda oração eu quero fazer por você, jovem, que o pecado tem batido a tua porta, e muitas vezes você fica como que até desesperado. A sedução do mundo, as fascinações, os encantamentos deste mundo tem chegado bem pertinho de você. Você vai poder receber a ajuda do Espírito Santo, para que você seja capacitado por Ele, e você vai poder vencer as tentações. Eu quero orar por você que levantou a mão. Tem alguém aí que levantou a mão? Faça assim bem alto. Você já levantou a sua mão? Vem aqui um pouquinho que eu quero orar por vocês. Vem aqui. Todos que levantaram as mãos, se tiver um consolidador do lado, ajuda aí, vem para cá e nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Aleluia. Deus que te abençoe. Deus que te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus que abençoe você. Tem mais alguém? Venha para cá. O Espírito de Deus está aqui. Você vai voltar para sua casa cheio da presença do Espírito Santo. É uma escolha. Na vida é assim. Na vida tudo passa por uma escolha. Eu sei que o mundo tem os seus encantamentos. Vocês estão vivendo o auge da juventude. Que tal viver o auge da energia, da força para Jesus Cristo? Vale a pena? Vale a pena. Nada neste mundo supera em nós a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar vocês na caminhada, na jornada, no desenvolvimento da fé. É um desafio? É um desafio. Mas o desafio do mundo e viver o mundo também é um desafio. Os riscos que corremos lá no mundo são maiores até. Você vai estar na casa de Deus, com seus irmãos, sendo consolidados na fé, para chegar no topo do mundo, como José chegou no topo do mundo. Interessante porque lá na cadeia o Senhor já o estabelece no lugar de autoridade. Na casa de Potifar o Senhor estava com ele, mas Deus tinha um plano maior e o colocou como regente, governador de todo o Egito. É tão simples, é tão fácil. A salvação se dá por uma confissão, onde você declara que Jesus é o teu Senhor, e você crê com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então levante a sua mão assim. Diga: nesta noite eu declaro que eu creio em Jesus Cristo, eu creio na obra da redenção. Diga: eu declaro que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga assim: Pai, perdoa os meus pecados, e o teu Espírito vem habitar em mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo a Ti de todo o meu coração, no nome de Jesus. Diga amém. Eu vou orar por você. Faça assim com suas mãos. Pai, eu Te agradeço por estas vidas aqui no altar, vidas que se rendem diante do Teu santo trono. A palavra, Deus, chegou ao coração deles, e eles desejam servir a Ti, caminhar contigo. Eu peço, Deus, que o Senhor os purifique. Deus, o fardo do pecado seja tirado, o jugo e as cadeias das trevas sejam quebrados, e que comece uma nova história, Deus, na caminhada, na trajetória para chegar ao lugar que Deus tem estabelecido como propósito. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que eles tenham em si a marca da perseverança, e que o Teu Espírito os capacite para que eles possam viver separados para o louvor e para a glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, Te bendizemos, no nome de Jesus. Diga amém. Olha só, olha para esse povo aí, todo esse povo aqui está para caminhar com vocês, para ajudar vocês. Tem alguém pertinho de vocês? Glória a Deus.
Vocês vão receber um abraço. Deus te abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe você. Glória a Deus. Tem alguém pertinho de você que vai te dar um presente, vai te dar um CD. Fica aí um pouquinho. Agora eu quero fazer a segunda oração. Quero orar por você que quer se render mesmo ao Espírito Santo de Deus. Quer ser marcado pelo poder do Espírito Santo para vencer todo o sistema que o mundo tenta impor sobre a sua vida. Talvez você tenha enfrentado as suas guerras, as suas lutas, mas o Espírito de Deus vai te capacitar para isso. Você não vai estar só. O Espírito Santo vai te ajudar. Quantos querem receber essa oração? Vamos ministrar no cântico. Depois você vai chegar um pouquinho mais aqui. Eu vou orar por você. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Renda-se ao Espírito Santo. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem. O que é que você escolhe? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri, mas eu escolho Deus, escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Olha só, a tua religiosidade, ela não impressiona a Deus. O quanto você conhece da Bíblia não impressiona a Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, este Deus não despreza. Esse chama o olhar de Deus. É o nível da sua entrega, é o nível da sua rendição. Você pode se render nesta noite, para que o sonho de Deus se cumpra plenamente na sua vida. Deus quer tirar você deste lugar, desse nível mais raso de um relacionamento com Ele, para um nível mais profundo. É o que Deus tem para você. E eu quero orar por você. Você sabe esse momento em que o que você está vivendo? Qual é o nível do seu comprometimento? Qual é o nível da sua aliança? Deus sabe. Muitas vezes até você tem se esforçado para viver diante dEle, mas há forças que te conduzem em oposição a isso. Eu quero orar por você, para que essas cadeias sejam quebradas, você seja colocado em liberdade e você tenha essa capacidade para decidir, fazer a escolha certa, escolhendo Deus. Então, enquanto ministramos, você pode vir mais próximo aqui, e eu vou fazer esta oração para você. Vou passar para o pastor Aldo, e assim vamos encerrar nesta noite. Pode vir, se alguém quer receber esta oração, se aproxime do altar. O Espírito de Deus é aquele que nos capacita. Venha. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. O amor de Deus jamais vai deixar você. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo a seus pés. És tudo que eu preciso pra Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se. eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite na tua presença. Eu apresento, ó Pai, diante de ti os jovens da tua casa. Que a mão do Senhor venha, ó Deus, sobre eles, guardando, protegendo e livrando-os do mal. Ó Deus, que esses jovens sejam cheios do teu Espírito para enfrentar os desafios do mundo. Capacita os jovens, fortalece os jovens, que os jovens sejam santificados na tua presença. Eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo para viver as novidades do reino. Que venha um novo dia, que venha um novo tempo, que venha uma nova estação na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E não falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor te faça prosperar na terra da aflição. Em o nome de Jesus, diga amém. Olha só, permanece aqui, eu vou ler o último versículo e a gente vai, eu vou passar para o pastoral, tá bom? Olha só. Diz assim: antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer. Lê que eu não estou enxergando, está meio escuro. 51, não é aqui mesmo. Agora eu consigo ler. Diz assim: chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de toda a perseguição que ele sofrera na casa dos seus pais. E ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É o que Deus vai fazer com você. Amém? Foi uma alegria poder estar com vocês. Quero agradecer o pastoral da pastora Rebeca. Eu não me ofereci, foi um convite mesmo, mas eu amei estar com vocês. Da próxima vez eu vou vir de camiseta e de calça jeans. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Jonatas. Cadê os pais do Jonas? Estavam ali, o apóstolo Cláudio, a apóstola Meire. Semeia o Jonas na minha vida, Cláudio. Dá esse menino para mim, rapaz. Deus que te abençoe, Jonas. Que o Senhor te guarde. O Jonas tem uma unção de Deus na vida dele. É um jovem comum, a unção sobre a vida dele. Que você seja como José. Que você seja como José. Amém? Deus que te abençoe. Shalom.
você vá em paz para sua casa, que você vá com tranquilidade, que você não se esqueça daquilo que você ouviu aqui hoje. Deus vai te livrar na terra da aflição. Que Deus abençoe. Sábado que vem, congresso, todo mundo lá. Deus abençoe. Isso é